Capão da Embuia, irmãos, é feito para ser cabeça, né? Está em cima. Deus seja louvado pela nossa escola sabatina. Me permita tirar aqui essa máscara. Aqui temos pouquinha gente na igreja. Estamos dentro das regras. E acho que eu posso ficar um pouquinho mais à vontade aqui. Então, oficialmente, muito bem-vindos ao culto do Capão da Embuia, nessa manhã de sábado, falando aqui diretamente da nossa igreja, agradecendo a equipe que está conosco aqui de transmissão. Estamos vivendo um momento delicado, mas isso não é razão para a gente não cultuar o nosso Deus, né? Então, nessa manhã nós já louvamos, nós já oramos, e eu quero convidá-los agora a abrirmos o livro sagrado. Pode abrir a sua Bíblia aí, no livro de Zacarias, no capítulo 3 do livro de Zacarias, e nós vamos ler o texto para essa manhã de sábado. A mensagem de hoje será uma mensagem de consolo, mas também uma mensagem de desafio, porque a missão do pregador não é apenas trazer consolo ou só desafio. A mensagem precisa nos consolar e nos desafiar todos os dias, para que a gente mantenha firme nessa marcha de fé e de bom testemunho, né? Então, abra aí, você que está em casa, sentadinho, abra sua Bíblia, eu vou esperar um pouquinho aqui, no livro de Zacarias, no capítulo 3, e nós vamos ler aqui alguns versos, até o verso 8, vou precisar aí que vocês tenham a paciência, eu estou me ajustando aqui, acho que agora a imagem ficou boa, né? Tá tranquilo? Ok? Então, nesse momento, irmãos, nós vamos ler do verso 1 até o verso 8, e eu gostaria, irmãos, de me unir a vocês em mais uma oração. A gente precisa de orar sempre e muito, né? Então vamos orar mais uma vez. Pai amado, nessa manhã linda de sábado, aqui juntos, mesmo remotamente, nos unimos mais uma vez nessa prece e nos voltamos para o Senhor, Senhor Deus, com sede, com fome, porque, Senhor Deus, somente a Tua palavra, somente as Tuas promessas podem, de fato, alimentar, erguer, Senhor Deus, o nosso interior e fazer a gente ter brilho nos olhos e uma esperança renovada. Nessa manhã, ao ler o livro sagrado, que o Teu Espírito, ó Deus, se manifeste, tocando a nossa mente, iluminando-me ao falar. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Muito bom, vamos lá então. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso 8. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para lhe acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou essa palavra e disse aos que estavam diante deles: tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito que passa de ti a tua iniquidade, te vestirei de vestes, de trajes finos. E disse eu: põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e vestiram-no com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali e protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andar nos meus caminhos, observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que aqui se encontram.
Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Muito bom, meus queridos, depois dessa leitura, me permita aqui me organizar com o meu tempo. Eu considero muito importante que a gente fique dentro do tempo, né? Meus irmãos queridos, nessa manhã eu decidi falar sobre o renovo, mas não o renovo do verbo renovar, viu, a professora Luciana, a professora de português aqui, se eu errar ela vai me ajudar. Também não vou falar de renovo como substantivo masculino. Hoje eu decidi falar do renovo, meus queridos, como sujeito, o renovo como pessoa, e naturalmente eu estou falando da pessoa mais extraordinária que aparece na Bíblia, no Velho Testamento. Hoje vamos falar sobre Miguel, e Miguel, irmãos, no Velho Testamento, é aquele que aparece em tempo de grandes crises para libertar o seu povo. E o primeiro registro que a gente tem, lá no livro de Judas, no verso 9, lá diz que o arcanjo Miguel apareceu para disputar o corpo de Moisés. Logo que Moisés morreu, o diabo, ele se vangloriava de que a pessoa até aquele momento que tinha morrido, ela não teria chance nenhuma, afinal de contas, Jesus ainda não havia pagado o preço para que pudéssemos ter vida eterna. Então, foi necessário que o grande Miguel viesse para disputar o corpo de Moisés. E ele então assegurou ali que ele morreria por Moisés, e ele antecipadamente ressuscitou, foi o primeiro homem a ser ressuscitado, e foi levado para os céus, e já está no paraíso. Miguel também aparece no capítulo 10, irmãos, do livro de Daniel, no momento em que a história do povo judeu estava fadada, meus queridos, a ser extinta, e a nação estava ameaçada de deixar de existir para sempre. Miguel entrou em cena, e ele convenceu os reis da Pérsia, e ele conseguiu, e ele levou de volta o povo para Jerusalém, para que o nome do povo de Deus não fosse extinto. Miguel aparece aqui no livro de Zacarias, conforme lemos, só que aqui aparece como anjo do Senhor, mas aqui, irmãos, é Miguel, o grande príncipe, e aqui ele aparece, irmãos, no momento em que o povo de Deus, eles estavam vivendo uma crise sem precedentes, porque os inimigos da sua volta estavam sufocando de tal maneira que a obra de Deus estava literalmente ameaçada de parar a reconstrução dos muros e do templo em Jerusalém. E Miguel então se levanta aqui através do profeta Zacarias, através do profeta Ageu, e ele então traz mensagens animadoras para levantar a confiança do povo, a fé do povo, e ele então dá a vitória para o povo de Deus naquela circunstância. E por fim, irmãos, Miguel se levantará no embate final, no final dos tempos, na maior crise da história do planeta Terra, diz Daniel capítulo 12, nesse tempo se levantará Miguel, grande príncipe, e ele salvará o seu povo, todo aquele que se acha escrito no seu livro. Então, nessa manhã, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui nessa live, e dizer para você que você, meu querido, é um privilegiado, porque você tem Miguel, grande príncipe, para lutar as suas lutas. E do lado desse Miguel, que é Jesus Cristo, nós seremos mais que vencedores, glória a Deus por isso. Mas eu quero nessa manhã que você reflita comigo, porque Miguel, o grande príncipe do seu povo, ele aqui no texto que nós acabamos de ler, ele aparece do lado de um homem sujo. E eu quero levá-lo à reflexão, porque, meu querido, o homem que aparece aqui sujo, com as vestes manchadas, com a vida manchada, não era um homem qualquer.
Aqui, irmãos, se trata da pessoa mais importante, o melhor homem das fileiras de Israel. Se tratava do sumo sacerdote Josué. E como vocês sabem, irmãos, o sumo sacerdote não era um homem qualquer. Ele, de fato, era o homem mais importante, mais santo da nação. Ele precisava ser descendente da tribo de Levi. Ele precisava, não podia ter nenhum desvio de conduta ou desvio moral. Esse homem tinha que se casar com uma moça virgem, é a orientação lá do Pentateuco. O sumo sacerdote, inclusive, não poderia ter nem defeitos físicos, porque ele representava, literalmente, Jesus Cristo. No entanto, o relato aqui que nós lemos diz que esse homem, o sumo sacerdote, meus queridos, estava sujo, estava com as suas vestes manchadas, estava com a sua vida manchada. Todos os melhores comentaristas concordam com o fato de que aqui, irmãos, o Josué estava representando o povo de Deus. E, meus queridos, nessa manhã é importante eu dizer aqui que nós não podemos tapar o sol com a peneira. Nós somos o povo de Deus. Nós temos que entender como indivíduo, como igreja, que nós, meus queridos, somos pecadores. Que a nossa vida, a nossa roupa está manchada. Que a nossa vida está manchada. Meus irmãos, e nós não podemos, nós temos que entender que é essa ausência, essa nossa nulidade, essa nossa pobreza espiritual. Nós não podemos deixar de reconhecer que somos pobres, miseráveis, cegos e nus. Nós não podemos deixar de reconhecer que é essa nossa nulidade, meus queridos, e pobreza espiritual, que faz a obra de Deus andar devagar. Aquele povo, naquele tempo, tiveram que amargar 49 anos para reconstruir os muros e o templo, o que apenas 10 anos seria suficiente. E, meus queridos, eu creio que ainda hoje, como povo de Deus, nós temos que ter essa consciência de que a obra de Deus anda lentamente, com dificuldade, porque nós somos um povo, nós somos pessoas, nós somos uma igreja de pecadores. E não podemos, em momento nenhum, querido, deixar isso de lado. Mas nessa manhã eu quero que você que está aí assentadinho em casa, participando aqui dessa live, saiba que também não podemos negar o fato de que aonde abundou nossos pecados, aonde abundou nossa miséria, aonde abundou nossa pobreza, superabundou a graça do Senhor Jesus Cristo. Aonde abundou nossas dificuldades, abundou também, meus queridos, porque a cada manhã Jesus Cristo renova a sua provisão de graça e oferece para todos nós o seu perdão. Não podemos negar o fato de que, como nunca, Deus tem nos dado todos os dias oportunidade para sermos um povo forte, para sermos um povo limpo, para sermos um povo que supera o pecado, para termos o poder, para sermos chamados filho de Deus. E nessa manhã, eu quero que você acompanhe comigo aqui, porque a Bíblia diz que o príncipe do seu povo, o Miguel, o anjo do Senhor, estava do lado de um homem pecador, de um homem sujo. E essa imagem eu quero que você leve para o seu dia hoje, meu irmão. O nosso advogado, o nosso Salvador, esse grande príncipe, que é o nosso príncipe, ele não tem vergonha de você, meu irmão, que está aqui me ouvindo nessa manhã. Ele não tem vergonha da sua sujeira, dos meus pecados, da nossa miséria. Esse grande príncipe do seu povo não tem nojo da nossa podridão. Ele não estava aqui à distante, não. Ele estava ao lado direito. Ele estava aqui do lado do sacerdote. Ele estava ali mesmo, meus queridos. E ele não estava ali por acaso. Ele estava ali defendendo Josué dos ataques do inimigo, porque o inimigo de Deus está dia e noite nos acusando e apontando o dedo para as nossas fraquezas, nossa sujeira espiritual, nossa miséria, nossa nulidade, porque, como eu disse, não podemos negar. E, irmãos,
que eu acho incrível aqui é que Jesus Cristo, o príncipe do seu povo, quando esteve do lado de Josué, e Satanás do outro lado dizendo assim, ó, apontando o dedo, dizendo, olha aí, ele não é digno, não adianta, você está perdendo teu tempo, ele não merece, não é justo você abençoar esse homem. A Bíblia diz que Jesus Cristo saiu em defesa, e só que, irmãos, ao Jesus sair em defesa, ele não foi aquele que passou a mão na cabeça de Josué e disse assim para Satanás, Satanás, tu está mentindo? Não, estava falando a verdade. Ele não disse para Satanás, olha, deixa quieto esse assunto aí, não. Irmãos, quando Jesus, o grande príncipe, saiu em defesa de Josué, ele não tomou como base os méritos de Josué, ele não tomou como base o mérito do povo de Israel. Quando Jesus saiu em defesa de Josué e do seu povo, ele tomou como base os seus próprios méritos. E ele então disse para Satanás, não é esse um tição tirado do fogo? Veja, meus queridos, naquele momento, Israel havia acabado de voltar do exílio, e é claro, aqui Jesus está falando da experiência, da fornalha do exílio. O povo passou 70 anos sendo queimado lá no exílio, e agora, irmãos, o grande príncipe do seu povo viu o sofrimento e ele decidiu tirar Israel dessa fogueira. Sabe, Israel era aquele tição que estava lá na fogueira e estava queimando dia e noite, e ele foi lá e tirou o tição, que somos nós. Mas por que ele tirou o tição? Por que ele tirou esse tição, se esse tição merecia ser queimado até terminar? Por que continuava pecador? Meus queridos, eu quero que você atenta bem para o que eu vou te falar agora. Ele tirou esse tição, que somos nós, da fornalha. Sabe por quê? Eu repito, é porque onde abundou nosso pecado, nossa miséria, nossa pobreza, nossa nulidade, superabundou a graça e o poder do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Ele, meus queridos, tomou a decisão de tirar esse tição da fornalha. É porque a sua misericórdia, diz a Bíblia, é a causa de não sermos consumidos. E Ellen White tem um texto que eu aprecio muito. Ela diz assim, que a igreja de Deus na terra, defeituosa como pareça ser, é o objeto da sua maior preocupação. E nessa manhã eu quero que você saiba, meu querido, mesmo sendo pecador, mesmo sendo fraco, mesmo sendo defeituoso, pode ter certeza, você tem do seu lado o grande advogado que não perde causa nenhuma. Ele está lá para defender você das acusações do inimigo, e do lado dele, pode ter certeza, nós como povo seremos mais que vencedores. Mas eu quero, meus queridos, abrir um parênteses aqui. Quero que você que está aí, olhe bem para mim agora, porque eu acredito que você precisa estar preparado. Como eu disse, hoje eu vim aqui para trazer uma mensagem de consolo, uma mensagem honesta da palavra de Deus, uma mensagem que revela para nós que nós temos um príncipe que luta pelo seu povo. Esse príncipe não conhece derrota e já está determinada a nossa vitória, aqueles que confiam. Mas eu estou aqui também para desafiar você que está aqui ouvindo, e eu tenho olhado, meus irmãos, a gente tem ouvido tantas coisas a respeito dessa pandemia, dessa peste que está aí no mundo, né? A gente ouve as pessoas dizendo, isso é coisa do diabo, né? Porque ele quer matar todo mundo. Outros dizem, não, isso é coisa da China, né? A teoria da conspiração. Mas, queridos, ultimamente eu tenho olhado para essa situação, essa peste, como de alguma forma algo que Deus permitiu e um instrumento nas mãos de Deus para levar esse planeta, esse velho mundo à reflexão e levantar a cabeça, e especialmente para chacoalhar, para sacudir o seu povo. Eu tenho olhado para essa circunstância que estamos vivendo, irmãos, como a Babilônia, a fornalha, onde o tição está lá. E sabe por que eu digo isso? Essa peste, irmãos, está mexendo com a igreja por uma razão simples. É que ela não está matando apenas as pessoas que não acreditam em Deus.
Ela entrou entre o povo de Deus, está matando o povo de Deus também. E aí fica a pergunta, e como é que fica a promessa de Salmo 91, que praga alguma chegará à tua tenda? E como é que fica as palavras do Salmo 91, que diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido? Meus queridos, você quer mesmo a resposta para essa pergunta? E por isso eu disse, você precisa estar preparado. Meu irmão, Jesus Cristo afirmou lá no livro de Lucas, no capítulo 12, que a quem muito é dado, muito será requerido. E eu quero que você saiba nessa manhã, você que está aí me ouvindo, que esse povo a quem muito foi dado, e quem muito será requerido, somos nós. É você que está aí assentado. Porque nenhum povo na terra é tão iluminado quando o assunto é saúde. Meus queridos, nós temos 8 livros inspirados por Deus, né, entre livros e compilações, 8 livros inspirados por Deus para ensinar para o seu povo, nesses últimos dias, como ser um povo fisicamente forte, como ser um povo de mente forte, para encarar e enfrentar os problemas que aparecem, para proteger o seu povo, né, e nos dar a imunidade, né, a força mental e a força física. Meus queridos, mas, como povo de Deus, ao invés de abraçarmos essa verdade que é revelada para o tempo do fim, que tem uma finalidade específica, que é preparar o povo de Deus para ser um povo diferente, ao invés de nós abraçarmos e vivermos essas verdades reveladas sobre a nossa saúde, nós continuamos condescendendo com o nosso apetite e fazendo apologias a uma vida de glutonaria. Sabe por quê, meu querido, que essa peste está entrando, está matando também o povo de Deus? Meu querido, é que nesse período de isolamento social, meus queridos, ao invés de nós aceitarmos e mergulharmos de cabeça na proposta de Joel capítulo 2 e levantarmos um clamor como povo de Deus e fazermos o que está escrito ali, colocarmos diante do altar e do poste do altar e clamar, Senhor, poupa o teu povo, poupa o teu povo. Meus queridos, ao invés de nós fazermos da nossa casa um verdadeiro refúgio de muita oração e jejum, nós, na verdade, estamos saindo e estamos fazendo apologia à aglomeração. E sabe que Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 12, verso 30, ele disse assim, aquele que comigo não ajunta, espalha. E veja, meu querido, se eu e você não estamos contribuindo com as autoridades constituídas nesse assunto, meus queridos, nós estamos, ao invés de ajuntando como povo, nós estamos espalhando o caos. Eu creio, irmãos, que nesse momento que o mundo está mergulhado nesse caos, era o momento perfeito para o mundo olhar para nós e começar a se perguntar, que povo é esse? Que povo é esse que tem uma visão tão incrível de saúde, que não estão adoecendo? Era o momento do mundo olhar para nós e dizer, que povo é esse que tem uma proteção especial? Sabe, irmãos, chegou a hora, eu creio, de nós aceitarmos o convite de Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. Irmão, nós estamos em Babilônia. Isso não é problema, nunca foi. Mas Babilônia não pode estar dentro de nós. É diferente. Eu estar em Babilônia é uma coisa, agora Babilônia não pode estar dentro do nosso coração. E nós precisamos, queridos, de nos dar ao luxo de entender que é chegada a hora da gente romper, irmãos, com essa hipocrisia que eu digo, de começar a ficar pregando sobre santidade, ficar pregando sobre reavamento e reforma, e levando uma vidinha, uma fezinha, uma religiãozinha. Parar com essa hipocrisia de falar sobre oração, e não consegue orar pelo menos 40 minutos por dia. Sabe que Deus chegou para Abraão, quando intercedia para que salvasse Sodoma e Gomorra, e Deus disse para ele, Abraão, me apresenta aí 10 homens que temam a Deus nessa cidade.
10 homens que busquem o Senhor e que seja justo. E eu vou poupar a cidade em consideração a esses 10 homens. E meus queridos, fica aí entre nós a reflexão. Será que temos entre nós 10 homens, 10 pessoas, 10 mulheres, que nesse momento possam estar vivendo à altura do seu tempo? Quando eu falo à altura do seu tempo, irmãos, hoje nós temos revelações especiais que o povo de Israel não tinha. Hoje nós temos revelações especiais que lá no povo de Moisés não tinha. E Deus não dá uma revelação especial apenas para por dar. Ele tem um propósito. E essa revelação, meus queridos, é para nos tornar um povo diferente. É para nos tornar um povo que tenha... o mundo possa olhar para nós e dizer, que povo é esse? E sabe, queridos, eu vou conduzir a minha mensagem aqui para o final, porque hoje eu vim aqui e quero fazer um apelo. Meus irmãos, eu creio que essa situação que está acontecendo, ela deveria ter sobre nós o mesmo impacto que teve a mensagem de Jonas na cidade de Nínive. Deveria começar de baixo para cima, ou de cima para baixo, mas todo mundo devia se unir e devia dizer, chegou a nossa hora. Nós precisamos de nos unir em arrependimento, nós precisamos de nos colocar em jejum, pano e cinza, e clamar a Deus, porque nós estamos cercados, irmãos, e nós não podemos minimizar a verdade de que essa situação global é um sinal claro de que esse velho mundo está caminhando, irmãos, a passos largos para o grande desfecho final. E logo, muito em breve, veremos o Rei do Universo nas nuvens dos céus. E eu tenho me perguntado se essa peste que está assolando o mundo fosse as 7 últimas pragas. Veja bem, se essa doença aí que está alastrando o mundo já fosse as 7 últimas pragas, será que ela não estaria matando também o povo de Deus? Será que ela não estaria matando o povo de Deus? Meu irmão, chegou a hora de nós vivermos o Apocalipse 22. Lá diz assim, quem é santo, santifique-se ainda. E eu quero desafiar aqui, irmãos, porque o anjo de Deus não apenas ficou na parte o grande príncipe aqui, não apenas consolou Josué, não apenas o defendeu. Eu acho uma coisa linda aqui, irmãos, eu creio que a mensagem de Deus tem que ser assim, tem que trazer consolo, mas tem que sacudir também, porque nós não somos santos, tem que mudar a vida. E a Bíblia diz que depois que Josué, que o grande príncipe Miguel, saiu em defesa de Josué, ficou do lado dele, mostrou que é leal a ele, defendeu ele diante do Satanás, repreendeu o inimigo, só ficou Josué e o anjo do Senhor. Só ficou Josué e Jesus. E sabe o que Jesus fez? Ele fez o que faz conosco. Ele olhou para Josué e diz a Bíblia que ele protestou. Sabe o que ele fez aqui? E disse assim, e ele protestou a Josué dizendo, se você se levantar e andar nos meus caminhos e fizer aquilo que tem que ser feito, eu te darei lugar de destaque. Meus queridos, ninguém poderá ser colocado em lugar de destaque na causa de Deus, se não for por uma vida de consagração. E sabe o que Jesus fez ali? Ele apresentou para Josué, apresentou para a sua igreja, irmãos, o evangelho da cruz. Olha bem para mim aqui. Eu estou bem pertinho da câmera aqui, né? Essa câmera é um problema que ela mostra os meus defeitos, né? Por tintim, mas eu quero que você me escute bem, meu querido. Naquele momento ali, o anjo desafiou a Josué, meus irmãos, apresentou para ele o evangelho da cruz, meu irmão. O símbolo do evangelho não é uma espada, não é nem a Bíblia. Sabe qual é o símbolo do evangelho? É a cruz aqui, ó. Tá vendo aí? A cruz, irmão. Jesus Cristo afirmou, você conhece bem o texto, né? Ele diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me.
Então, meu irmão, é importante saber de uma coisa: não dá para você ser um adventista e desfrutar das coisas de Babilônia. É preciso sair de lá, é preciso arrancar a Babilônia de dentro de você. Sabe que uma pessoa uma vez me disse assim: rapaz, tu saiu da roça, mas a roça não saiu de você. Eu acho que eu concordo com isso, né? Nós, irmãos, nós não podemos sair de Babilônia e a Babilônia não sair de dentro de nós. E nós precisamos de entender que chegou a hora de viver esse evangelho da renúncia. A renúncia, meu querido, é porque senão você vai lá no mercado, talvez a única diferença do seu carrinho de compra e do filisteu, da pessoa que não tem Deus, é que no seu carrinho de compra não tem cerveja, mas o resto tem tudo. Então, se a pessoa sai na rua e se você encontra alguém na praça, você, talvez, meu irmão, a conversa que vai ter ali é no mesmo nível das pessoas comuns. Então, nessa manhã, eu quero desafiar você que está aqui nesse culto. Nós estamos aqui vivendo uma experiência, irmãos. Graças a Deus, eu vejo a mão de Deus atuando aqui. Eu vejo que o Capão da Embuia é uma igreja que está reagindo. As lives mostram isso. Nós estamos querendo dizer: olha, chega. E, meu querido, eu creio que chegou o momento de, como povo de Deus, nos darmos ao luxo de viver aquilo que está revelado, de viver a verdade presente. E que verdade presente é essa? Bom, você sabe muito bem, irmãos, que Ellen White, focando o tempo do fim, ela fala muito a palavra reavivamento, reforma. E quando fala de reforma, reformar mesmo. Você não precisa ficar por aí fazendo... porque tem gente que muda algumas coisas na vida, mas fica fazendo propaganda de si mesmo. Meu irmão, quando fala de reforma é tudo. É os meus gostos pessoais, é os princípios de saúde que nós temos que viver. Se não é agora, vai ser quando? E essa hipocrisia de ficar pregando o que não vive, e aí para justificar, falar assim: não, mas eu estou pregando para mim mesmo. Mas até quando vai ficar pregando para nós mesmos? Até quando nós vamos ficar tentando enrolar nós mesmos? E querido, eu quero fechar essa Bíblia aqui, que meu tempo já está chegando ao final. Vocês já devem ter ouvido história aqui muito usada pelos pregadores. O casal, aliás, uma dupla de cientistas, um veterano e outro mais jovem, que estavam na região do polo, fazendo pesquisas, e estavam andando sobre o gelo. E em um dado momento, um grande iceberg rompeu e começou a se distanciar. E o jovem cientista estava na parte que estava se movendo. Era tão grande que não dava para saber qual era a parte fixa e era a parte que estava se movendo. E o experiente cientista disse: olha, você está em perigo, pula para cá rápido. Mas o jovem parecia adormecido, parecia confiante de que ele estava no lugar certo. Resumindo, ele foi se distanciando e daqui a pouco a única coisa que o velho cientista pôde fazer foi assistir o seu companheiro desaparecendo na imensidão do gelo, porque não tomou a atitude que deveria tomar na hora certa. E eu olho, irmãos, para a nossa realidade hoje, e parece que nós estamos anestesiados. Nós somos um povo que sabemos demais, mas estamos sem força, sabe? É como se a mulher chegasse ao momento do parto e ela não tivesse força para dar luz. E nesse momento, meu querido, eu desafio você a, como povo de Deus, levantarmos um clamor. Não um clamor para que Deus acabe com a pandemia, não um clamor que Deus tenha misericórdia, que o Espírito de Deus nos desperte, nos faça enxergar, que Ele renove a nossa vida e transforma a nossa natureza, que como povo não sejamos um mau testemunho, que saibamos, meus queridos, nos comportar de maneira que a nossa vida seja um poderoso testemunho, e é claro, essa desgraça também não chegue até a nossa casa. A divisão sul-americana, fiquei bem feliz, os nossos líderes se assentaram e criaram algumas diretrizes e algumas resoluções com relação a esse momento que estamos vivendo, e o assunto que foi também bem discutido foi a questão de que, como povo de Deus, irmãos, o que de melhor podemos fazer nesse momento é nos unirmos em oração.
Era isso que já deveríamos estar fazendo há tempo. É não ficar fazendo apologia, tentando argumentar como se o assunto atual fosse uma questão política. Nós, meus queridos, temos que evitar o mau testemunho, nós temos que colaborar com as nossas autoridades, mas acima de tudo, nós temos a oferecer a esse mundo a nossa vida de oração, porque quando o povo de Deus se junta, se une para clamar de verdade, não para ficar fazendo uma mensagenzinha, né? O indivíduo levanta de madrugada para orar, ele faz uma oração de menos de 1 minuto, e aí já vai para o celular ficar mandando mensagem, fulano, eu orei por você, não faça isso. Nós precisamos de orar de verdade, é entrar no seu canto de oração, desligar tudo e ficar ali clamando a Deus e buscando Ele com intensidade. Então, meu querido, hoje eu quero fazer esse apelo aqui, a nos unirmos, porque está acontecendo um movimento aqui no Capão da Embuia que precisa do poder da oração para que a gente continue avançando aí nos nossos evangelistas das classes bíblicas, e nós não podemos ser indiferentes a essa situação que nós estamos enfrentando. Então eu quero aqui, irmãos, a partir hoje à tarde, a todos aqueles que quiserem, nós vamos ter toda a tarde, até 18 horas, um pastor a cada meia hora, vai ter um pastor ali conduzindo o momento de oração. Então, qualquer hora de hoje à tarde que você entrar nesse link, que nós vamos te mandar no grupo, você terá ali um grupo para você participar, porque o cenário agora é esse, irmão, nós estamos de orar, e nessa manhã, fechando aqui meus 30 minutos, eu quero perguntar aqui aos que estão me ouvindo, quantos nessa manhã gostariam de dizer, Senhor, eu me senti desafiado com essa mensagem, eu agradeço porque eu tenho esse príncipe ao meu lado, eu sei que ele é o meu advogado, mas eu não quero mais ficar passando vergonha nele, porque ele está todo dia passando vergonha, porque a minha vida não passa de um monte de promessas que não se cumprem, e eu quero, Senhor Deus, romper com esse passado pobre, e quero, Senhor Deus, viver a revelação do presente, e nessa manhã, meu Deus, eu te peço que me ajude, porque eu quero ser o diferencial. Nesse momento importante, o Senhor precisa de mim para iluminar o mundo. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quantos querem dizer isso? Erga a sua mão aí na sua casa. Eu quero orar por você. Que Deus seja louvado. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nessa manhã entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Obrigado, porque tu não tens nojo de nós. O Senhor sempre vai nos defender. Mas que tenhamos a consciência, Senhor Deus, que um filho não pode ficar envergonhando o pai todo dia. Que é preciso tomar uma atitude de honrar o Pai, e que possamos honrar o Senhor, avançando, meu Deus, vivendo aquilo que está revelado, e que sejamos uma testemunha viva, e um instrumento poderoso nas suas mãos, para nesse mundo de mortandade, nós sermos um instrumento de salvação. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.